começar novamente, terminar este livro aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, que vai servir para as nossas finanças, para a nossa vida com a nossa família. E claro, você pode se inscrever aqui, sempre vai ter livros motivacionais que vai ajudar você, vai ajudar pessoas que estão fazendo o Enem e outras coisas mais da minha vida, meu dia a dia, porque aqui é um canal diverso, de variedade, e eu estou com o cabelo todo atrapalhado, vocês estão percebendo isso? Vamos que vamos. Na página 73, Megido interrogou sobre sua fazenda e suas colheitas, logo convencendo o homem de que seria de grande utilidade para ele. Depois de uma violenta negociação com o vendedor de escravos, o fazendeiro tirou de sob a túnica uma gorda bolsa, e logo Megido seguia o novo amo dele, saindo do campo de minha visão. Alguns outros homens foram vendidos durante a manhã. Ao meio-dia, Godoso confiou-me que o vendedor estava impaciente e que não ficaria ali mais uma noite. Antes, transferiria todos os que tivessem restado ao pôr do sol ao comprador do rei. Eu estava ficando desesperado quando um homem gordo, de aparência afável, aproximou-se de onde nós encontrávamos e perguntou se havia ali entre nós algum padeiro. Cheguei para perto dele dizendo: por que deveria um bom padeiro como você procurar outro padeiro de talentos inferiores? Não seria mais fácil ensinar a um homem decidido como eu os seus preciosos talentos? Olhe para mim. Sou jovem, sou forte, sou amante do trabalho, eu amo o trabalho. Dê-me uma chance e farei o impossível para ganhar o ouro e a prata para o seu bolso. Aí o homem ficou impressionado com minha boa disposição e começou a negociar com o vendedor, que não tinha reparado em mim desde que ele me comprou, mas que agora gabava com eloquência as minhas habilidades, a minha saúde e minha boa constituição. Senti-me como um boi gordo sendo vendido a um açougueiro. Por fim, para minha alegria, a negociação foi fechada. Saí dali seguindo meu novo mestre, achando que era um homem de mais sorte da Babilônia. O novo lar era muito a meu gosto. Nana Naide, meu amo, ensinou-me a moer a cevada na pedra redonda que ficava no pátio, a pôr e acender a lenha no forno e a reduzir a um pó finíssimo, a farinha de gergelim para os bolinhos de mel. Eu tinha um leito no barracão onde eram guardados os cereais. Uma velha escrava que servia como governanta, a Suaste, alimentava-me convenientemente, estava satisfeito com minha boa vontade em ajudar nas tarefas mais duras. Ali estava a chance, a muito esperada, de mostrar-me útil ao meu amo, e quisessem os deuses de encontrar um meio para ganhar a liberdade. Pedi a Nana Naide que me ensinasse a fazer a massa do pão e assá-lo. Foi o que ele fez, muito animado com o meu interesse. Mais tarde, quando já eu dominava esse terreno todo, aprendi a preparar e assar os bolinhos de mel. Uma quantidade maior de bolinhos de mel me perdi. Mais tarde, quando eu já dominava esse terreno, aprendi a preparar e assar bolinhos de mel. A possibilidade de ócio encantou meu dono, mas Suaste balançava a cabeça desaprovando. Não trabalhar é uma coisa ruim para qualquer homem, declarou ela. Achei que já era tempo de pensar numa maneira de começar a obter dinheiro para comprar minha liberdade. Como a feitura dos pães encerrava-se ao meio-dia, julguei poder contar com a aquiescência de Nana Naide, se eu encontrasse ocupação lucrativa para a parte da tarde e que ela não se importaria em dividir comigo seus próprios ganhos. Tive a seguinte ideia: por que não assar uma quantidade maior de bolinhos de mel e vendê-los a homens famintos nas ruas da cidade?
Apresentei o plano a Nana Naide, dizendo-lhe: se eu puder usar minhas tardes, depois que os pães estiverem assados, a fim de ganhar dinheiro para você, não lhe bastará senão dividir os ganhos comigo, para que eu possa ter o meu próprio dinheiro e gastá-lo com essas coisas que todo homem deseja e precisa? Mais do que justo, concordou Nana Naide. Quando lhe falei sobre o plano de vender nas ruas nossos bolinhos de mel, ele logo ficou entusiasmado com a ideia. Eis o que faremos! Venderemos nas ruas os bolinhos de mel. Você venderá cada 2 bolinhos por 1 moeda de cobre. Metade das moedas ficará comigo para pagar pela farinha, pelo mel e a lenha para o forno. Dividiremos o que sobrar meio a meio. Fiquei muito feliz com seu generoso oferecimento, que me permitiria guardar para mim 1/4 das vendas. Naquela noite, trabalhei até tarde para fazer uma bandeja onde empilhar os bolinhos. Nana Naide me deu uma de suas túnicas usadas para me mostrar apresentável na hora de vender. E sua haste ajudou-me a remendá-la e lavá-la. No dia seguinte, assei uma quantidade extra de bolinhos de mel. Ficaram tostadinhos e tentadores sobre a bandeja. Percorri as ruas, apregoando minha mercadoria. No princípio, ninguém pareceu interessado. E isso me deu um grande desânimo. Prossegui e já pelo final da tarde, à medida que as pessoas ficavam esfomeadas, os bolinhos começaram a sair e logo minha bandeja ficou vazia. Nana Naide revelou-se contente com meu sucesso e de bom grado pagou minha parte. Eu exultava com minhas moedas de prata. Megido tinha razão quando afirmava que um amo apreciava o bom trabalho de seus escravos. Nessa noite eu estava tão exultante com meu êxito que quase não pude conciliar o sono, tentando imaginar a soma total dos ganhos em 1 ano e de quantos anos precisaria para comprar a minha liberdade. Como saía todos os dias com minha bandeja repleta de bolinhos, logo arranjei fregueses certos. Um destes não era outro senão seu avô, Arade Gula. Ele era um comerciante de tapetes e vendia para as donas de casa, indo de ponta a outra da cidade, acompanhado por um burro abarrotado de tapetes e um escravo negro para desdobrá-los. Ele comprava 2 bolinhos para ele mesmo e 2 outros bolinhos para o escravo, sempre se detendo para conversar comigo enquanto comia. Seu avô disse a mim um dia uma coisa que eu nunca mais esquecerei. Gosto dos seus bolinhos, meu jovem, mas muito mais da maneira refinada com que você oferece os bolinhos. Esse espírito de iniciativa pode levá-lo longe na estrada do sucesso. Mas como pode entender Adã Gula o que tais palavras de encorajamento podem significar para um escravo ainda jovem, sozinho numa grande cidade, lutando com tudo que tinha em si para encontrar um modo de livrar-se das humilhações? À medida que os meses passavam, eu ia economizando cada vez mais os meus trocados. Meu alforje preso ao cinto ia começando a ganhar um peso bem gostoso. O trabalho estava provando ser meu melhor amigo. Exatamente como dissera Megido. Eu estava feliz demais, mas sua haste mostrava-me preocupada. Temo que nosso amo esteja dissipando um tempo precioso nas mesas de jogo, disse ela. Não coube em mim de contente quando um dia cruzei com meu amigo Megido na cidade. Ele conduzia ao mercado 3 burros carregados de verduras. Eu estou indo muito bem, disse ele. Meu amo aprecia tanto o meu bom trabalho que agora sou capataz. Como vê, ele me confia os negócios no mercado, inclusive mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a recuperar-me dos meus grandes problemas. Algum dia me ajudará a comprar minha liberdade e ter de volta minha fazenda. O tempo foi passando e Nana Naide tornou-se cada vez mais ansioso pelo seu retorno após a venda dos bolinhos. Ele ficava me esperando avidamente, contava e dividia o nosso dinheiro. Chegou a estar comigo para que vistasse praças mais diferentes e aumentasse as nossas vendas.
Frequentemente, eu ia além dos portões da cidade para atender os inspetores dos escravos que construíam as muralhas. Eu odiava aquelas desagradáveis visões, mas achei entre os inspetores fregueses liberais. Um dia eu fiquei surpreso ao ver Zabado esperando numa fila para encher o cesto com tijolos. Ele estava pálido, alquebrado, as costas cobertas de chagas e lanhaduras devido ao chicote dos inspetores. Eu tive pena dele. Estendi-lhe um bolinho que ele devorou imediatamente, como um animal faminto. Percebendo seu olhar guloso, corri antes que me arrebatasse a bandeja inteira. Por que ele trabalha tão arduamente? Perguntou-lhe um dia Ará de Gula. Quase a mesma pergunta que você me fez hoje, lembra-se? Contei-lhe o que Megido dissera sobre o trabalho, como este estava provando ser seu melhor amigo. Mostrei-lhe com orgulho meu alforje repleto de moedas, acrescentando que economizava a fim de comprar minha liberdade. Quando estiver livre, o que fará? Quis saber o seu avô? Bem, respondi, tenciono tornar-me um comerciante. Foi aí que ele me confidenciou uma coisa de que eu nunca tinha suspeitado. Aposto que não sabe que sou também um escravo. Formei uma sociedade com meu amo. Alto lá? Interveio Adã Gula. Não ouvirei mentiras que ultrajem meu avô? Ele não foi um escravo? Seus olhos faiscaram de raiva na hora que eu falei que o avô dele tinha sido um escravo. Charru nada manteve-se calmo. Respeito seu avô por ter superado o infortúnio, tornando-se um cidadão prominente em Damasco. Acha que você, seu neto, é feito do mesmo molde? É homem suficiente para encarar a verdade ou prefere viver alimentando falsas ilusões? Adã Gula endireitou-se na cela. Numa voz sufocada por profunda emoção, replicou: meu avô foi estimado por todos. Seus dons eram incontáveis. Numa época de fome, foi seu ouro que comprou cereais no Egito. Foi sua caravana que os trouxe para Damasco, distribuindo-os, para que as pessoas não morressem de inanição. Agora você está me dizendo que meu avô não passava de um desprezível escravo na Babilônia? Tivesse permanecido como escravo na Babilônia, teria muito bem podido ser desprezível. Quando, porém, através de seus próprios esforços, tornou-se um grande homem em Damasco, os deuses realmente condoeram-se de seus infortúnios e dedicaram-lhe todo o respeito celeste. Depois de ter lhe contado que era um escravo, continuou Sarru de nada. Explicou como estivera ansioso para ganhar sua liberdade. Agora que tinha o dinheiro para comprá-la, estava muito confuso quanto ao que devia fazer. Havia muito não fazia boas vendas e temia deixar a proteção de seu amo. Condenei sua indecisão. Não fique grudado por muito tempo a seu amo. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar e então o trabalho ajudará a fazê-lo. Ele seguiu seu caminho dizendo: está contente por eu tê-lo censurado por sua covardia? Um dia fui novamente além dos portões da cidade e fiquei surpreso ao encontrar uma multidão compacta ali reunida. Tentei informar-me a respeito e um homem me disse: então você não sabe? Um escravo fugido que matou um dos guardas do rei foi trazido para a justiça e ainda hoje será açoitado até a morte por seu crime. O próprio rei estará aqui em pessoa. O ajuntamento era tão cerrado em volta do pelourinho que eu fiquei com medo de me aproximar sem que minha bandeja de bolinhos de mel não fosse atirada para o alto. Subi, por isso, a um recanto em obras da muralha, de onde podia ver acima da cabeça das pessoas. Aí eu pude ter dali uma ótima visão do próprio Nabucodonosor conduzindo seu carro de ouro. Nunca tinha contemplado tanta grandeza. Túnicas tão magníficas. E cortinas de panos douradas, de veludo. Eu não podia ver o castigo.
embora conseguisse ouvir os gritos lancinantes do pobre escravo. Admirava-me que alguém tão nobre como nosso magnífico rei Nabucodonosor tivesse condições de apreciar aquele sofrimento. Mas quando vi que ele estava rindo e brincando com os cortesãos, eu percebi que Nabucodonosor era cruel e compreendi por que tarefas tão desumanas eram exigidas dos escravos que construíam as muralhas. Depois que o escravo morreu, seu corpo foi preso a um poste de madeira por uma corda ligada a um de seus pés, para que todos pudessem ver. Como a multidão começava a desfazer-se, cheguei mais perto. Sobre o peito cabeludo do supliciado, reconheci a tatuagem das 2 serpentes entrelaçadas. Era o pirata, aquele meu amigo lá de trás, aquele um dos escravos que ficava nós 4 juntos. Na próxima vez que o encontrei Arad Gula, ele era um homem mudado. Cumprimentei-me cheio de entusiasmo. Veja, o escravo que você conheceu agora é um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros cresceram. Minha esposa não cabe em si de contente. Ela era uma mulher livre, sobrinha de meu amo. Ela deseja bastante que nos mudemos para outra cidade, onde ninguém saiba que já fui um escravo um dia. Desse modo, nossos filhos estarão livres de censuras devido ao infortúnio do pai. O trabalho se tornou meu melhor esteio. Capacitou-me a recuperar a confiança e a minha habilidade para vender. Fiquei satisfeito em ter podido pagar-lhe, ainda que de modo tão simples, o encorajamento que ele tinha me dado. Uma noite, Suarte me procurou profundamente abalada. Seu amo está com problemas, acorda. Seu amo está com problema. Estou com medo por ele. Há alguns meses vem perdendo grandes somas nas mesas de jogos. Não está pagando ao fazendeiro pelos cereais nem pelo mel. Não está pagando ao empreendedor e nem ao emprestador de dinheiro. Eles estão revoltados, estão ameaçando seu amo, porque devemos nos preocupar com suas loucuras. Não somos os seus responsáveis? Respondi sem pensar. Jovem desmiolado, não está entendendo? Ele deu ao emprestador de dinheiro seu título de propriedade para garantir o empréstimo. Segundo a lei, o homem pode reclamá-lo e vendê-lo. Não sei o que fazer. Ele é um bom amo. Por quê? Por que tais problemas vieram cair sobre meu bom amo? Os temores de Suarte não eram sem fundamento. Enquanto me achava assando o pão na manhã seguinte, o emprestador de dinheiro voltou com um homem chamado Sassi. Esse homem me examinou e disse que eu servia. O emprestador de dinheiro não quis esperar o retorno do meu amo, mas incumbiu Suarte de dizer-lhe que tinha me levado. Sem levar comigo senão a túnica que estava vestindo e o meu alforje com as moedas de cobre preso ao meu cinto. Apressaram-me a deixar o local, os pães ainda assando no forno. Foram arrancadas as minhas mais queridas esperanças, como um furacão desenraiza a árvore da floresta, atirando ao mar escapelado. Novamente, uma casa de jogo e bebidas alcoólicas causavam-me desgraça. Sassi era um homem rude e grosseiro. Quando cruzava comigo a cidade, falei-lhe sobre os bons serviços que tinha prestado a Nana Naide e disse-lhe que lhe poderia esperar o mesmo tratamento. Sua resposta foi totalmente desencorajadora. Não gosto deste trabalho. Meu amo não gosta dele. O rei determinou que ele me destinasse à construção de uma seção de grande canal. O amo me pediu que comprasse mais escravos, trabalhasse arduamente e acabasse rápido com a obra. Ora, como pode algum homem acabar rapidamente uma obra grande como aquela? Imagine um deserto sem árvore alguma, gente. Apenas pequenos arbustos e um sol queimando com tal fúria que a água em nossos barris já não prestava mais de tão quente para matar a nossa sede. Imagine agora filas de homens descendo aos profundos buracos escavados e dali trazendo pesados cestos de areia fofa através de caminhos poeirentos, da manhã até a noite. Imagine a comida servida em gamelas onde todos comiam juntos como porcos. Não tínhamos tendas, nem palha para as camas.
Foi essa situação em que me achei. Enterrei meu alforje num lugar marcado, meio descrente de que no futuro viesse a desencavá-lo. Nos primeiros tempos trabalhei com boa vontade, mas à medida que os meses se arrastavam, senti meu ânimo fraquejar. Então a febre tomou conta do meu corpo exausto. Perdi o apetite e mal podia levar à boca pedaços de carneiro e verdura. À noite via-me completamente vencido pela insônia. Em minha desgraça, perguntava-me se o plano desabado não era mesmo o melhor, fazer corpo mole para não condenar o próprio corpo ao esmorecido. Depois lembrei-me da última visão que tive dele e convenci-me de que o velho camarada estava errado. Meus pensamentos voltaram-se para o pirata, e toda aquela amargura, eu me perguntei se também podia ser justo brigar e matar. A recordação de seu corpo ensanguentado me mostrou que seu plano não tinha a menor serventia. Lembrei-me então da última vez em que vi Megido. Suas mãos mostravam calos imensos devido ao trabalho árduo, mas seu coração era leve e havia contentamento em seu rosto. Seu plano era o melhor. Mas eu tinha tanta disposição para o trabalho quanto Megido. Ele podia não ter trabalhado tão duro quanto eu. Por que o meu trabalho não me trouxe felicidade? Por que o meu trabalho não me trouxe sucesso? Era o trabalho que trazia felicidade a Megido? Ou isso acontecia devido à intervenção dos deuses? Estaria escrito que eu deveria trabalhar a vida inteira sem a satisfação de meus desejos, sem felicidade ou sem sucesso? Todas essas questões misturavam-se em minha cabeça. Eu não encontrava uma resposta sequer. Realmente, eu me achava lamentavelmente confuso. Vários dias depois, quando já parecia que me encontrava no limite da minha resistência, ainda sem atinar com qualquer solução, Saci me procurou. Um mensageiro veio em nome de meu mestre, buscar-me para me levar de volta para a Babilônia. Desenterrei meu precioso alforje, enrolei-me nos restos andrajosos de minha túnica e segui caminho montado atrás do mensageiro. À medida que progredíamos, os mesmos pensamentos de um furacão, atirando-me de um lado para o outro, assaltaram meu cérebro nervoso. Eu parecia estar vivendo as misteriosas palavras de uma canção de Arron, minha cidade natal, atacando um homem como um redemoinho, conduzindo-o como a tempestade, cujo curso ninguém pode seguir, cujo destino ninguém pode prever. Estava destinado a ser sempre punido em razão de algo que eu desconhecia? Que novas desgraças e decepções me aguardavam, hein? Quando entramos no pátio da casa de meu mestre, imagine minha surpresa quando eu vi Ará de Gula me esperando. Ele me ajudou a pear e me abraçou como um irmão há muito tempo desaparecido. Quando nos pusemos a andar em direção ao interior da casa, quis atrás dele como escravo. Deve seguir o seu amo, mas ele não me permitiu fazer isso. Passou o braço pelo meu ombro, dizendo: procurei-o por toda parte. Quando já me dava por vencido, encontrei Suaste, que me falou sobre um prestador de dinheiro, que me conduziu até seu nobre dono. As negociações foram difíceis por causa dele, que ainda me fez pagar um preço exorbitante. Mas você merecia todos os sacrifícios. Sua filosofia e iniciativa foram minha inspiração para esse novo sucesso. A filosofia de Megido? Não minha, atalhei. A filosofia de Megido e sua. Graças a ambos, estamos indo a Damasco e eu preciso de você como meu sócio. Veja, exclamou ele, em um momento você será um homem livre. Dizendo isso, retirou de sob a túnica a tabuinha de argila onde estava gravada meu título de propriedade. Levantou-a acima da cabeça e arremessou-a contra o chão de pedras. Com satisfação, esmagou com os pés os fragmentos até que se reduzissem a pó. Lágrimas de gratidão encheram meus olhos. Eu sabia que era o homem de mais sorte na Babilônia. Como vê, o trabalho, no tempo de minhas maiores desgraças, provou ser meu melhor amigo. Minha disposição para o serviço capacitou-me a escapar de ser vendido para fazer parte das turmas de escravos nas muralhas. Isso também impressionou seu avô, que me escolheu como seu sócio. O trabalho é a chave secreta do meu avô para os seus ciclos de ouro? Perguntou Adã Gula. Era a única chave que ele possuía quando o conheci, replicou Charrunada. Seu avô
Adorava o trabalho, os deuses apreciavam seus esforços e o recompensaram com liberalidade. Começo a ver, disse Adangula pensativo, o trabalho atraiu seus muitos amigos, que admiraram sua diligência e o sucesso que isso trouxe. O trabalho trouxe-lhe o respeito de que tanto gozou em Damasco. O trabalho trouxe-lhe todas essas coisas que aprovei, e eu que achava que o trabalho somente convinha a escravos. A vida é repleta de prazeres que os homens podem gozar, comentou Charrunada. Cada um deles tem o seu lugar. Fico contente com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Fosse assim, eu me veria privado de meu maior prazer. Não há nada que me dê uma soma maior de satisfação do que o trabalho. Charrunada e Adangula seguiram cobertos pelas sombras das muralhas, torreadas até os maciços portões de bronze da Babilônia. A aproximação deles, os guardas ali postados, tiveram a atenção despertada e respeitosamente saudaram um honrado cidadão com a cabeça erguida. Charrunada passou com sua grande caravana pelos portões e subiu as ruas da cidade. Sempre aspirei a tornar-me um homem como meu avô, confidenciou Adangula. Nunca tinha percebido o tipo de homem que ele foi. Você me mostrou isso. Agora que compreendo, admiro meu avô ainda mais e sinto-me muito mais determinado a ser como meu avô. Temo que nunca lhe poderei pagar por ter me dado a verdadeira chave do sucesso do meu avô. Daqui por diante, usarei essa chave. Quero começar de maneira humilde, como meu avô começou, que convém à minha verdadeira posição muito mais do que joias e roupas finas. Assim dizendo, Adangula arrancou os bugigangas que lhe pendiam das orelhas, os brincos e os anéis que lhe enfeitavam os dedos da mão. Freando o cavalo, foi ficando um pouco para trás, até que voltou a seguir em frente, cheio de respeito, mas atrás do líder da caravana. Nas páginas de história não existem cidades mais glamorosas do que a Babilônia. Seu próprio nome evoca visões de riqueza e esplendor. Seus tesouros de ouro e joias eram fabulosos. Alguém logo imaginaria que uma cidade próspera como essa só poderia estar situada numa pujante região tropical, cercada por ricos recursos naturais como florestas e minas. Pois não era o caso. Babilônia estava localizada junto ao rio Eufrates, num extenso e árido vale. Não tinha floresta e nem tinha minas, e muito menos pedras para a construção. Não se achava sequer próximo a uma daquelas estradas comerciais da época. Como se não bastasse, a chuva lá era minguada para o cultivo de grãos. A Babilônia é um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que estivesse à sua disposição. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidas pelo homem. Todas as suas riquezas foram por ele produzidas pelo homem. A Babilônia possuía apenas 2 recursos naturais, um solo fértil e a água do rio Eufrates. Numa das maiores realizações de todos os tempos, os engenheiros da Babilônia desviaram as águas do rio Eufrates por um meio de represas e imensos canais de irrigação, cruzando grandes distâncias através do vale árido. Esses canais despejavam suas águas revigorantes sobre o solo fértil. Isso se coloca entre as primeiras façanhas da engenharia conhecidas na história. Abundantes colheitas foram a recompensa por esse sistema de irrigação que o mundo nunca tinha visto antes. Felizmente, durante sua longa existência, a Babilônia foi governada por sucessivas linhagens de reais, para quem conquistar e pilhar não passavam de situações episódicas. Embora se tivesse empenhado em muitas guerras, a maioria era de natureza local, e na maior parte das vezes buscavam conter a investida de ambiciosos conquistadores de outras regiões que cobiçavam seus fabulosos tesouros. Os magníficos governantes da Babilônia ganharam lugar na história por causa de sua sabedoria, espírito de iniciativa e espírito de justiça. A Babilônia não produziu monarcas pomposos que ansiassem por conquistar o mundo conhecido para que todas as nações pudessem homenagear seu egotismo. Como cidade, a Babilônia não existe mais.
Quando essas estimulantes forças humanas que a construíram e mantiveram por milhares de anos se dissiparam, ela logo se tornou uma ruína desabitada. Sua localização fica na Ásia, a cerca de 600 milhas a leste do Canal de Suaz, bem ao norte do Golfo Pérsico. Sua latitude é mais ou menos 30 graus acima do Equador, praticamente a mesma de Yuma, no Arizona. O clima é parecido com o dessa cidade americana quente e seca. Hoje, o Vale do Eufrates, antes uma populosa região próspera à agricultura, não passa de um deserto árido batido pelo vento. Uma vegetação rala de arbustos luta para sobreviver contra as tempestades de areia que ali tem. Lá se foram os campos férteis, as gigantescas cidades e as grandes caravanas de ricas mercadorias. Bandos nômades de árabes, levando uma vida difícil com seus pequenos rebanhos, são seus únicos habitantes. Tem sido assim desde o começo da era cristã. Colinas de terra semeiam o vale. Durante séculos, os viajantes costumaram-se a considerá-las desse modo. A atenção dos arqueólogos foi finalmente despertada devido a pedaços de cerâmica e de tijolos que começaram a aparecer depois de ocasionais aguaceiros. Expedições financiadas por museus americanos e europeus foram enviadas ao local para fazer escavações e ver o que podia ser achado. Pás, picaretas, logo provavam que essas colinas eram antigas cidades, cidades sepultadas. Não haveria talvez melhor expressão para elas. A Babilônia era um desses achados. Durante algo em torno de 20 séculos, os ventos espalharam sobre Babilônia a poeira do deserto. Construídas originalmente de tijolos, suas muralhas muito expostas tinham se desintegrado, caindo mais uma vez por terra. Assim é a Babilônia, a faustosa cidade, em nossos dias hoje. Um amontoado de sujeira por tanto tempo abandonado que nenhuma pessoa viva chegou sequer a saber o seu nome, até que foi descoberta através da cuidadosa remoção dos restos seculares de ruas e dos escombros de seus nobres templos e palácios. Muitos cientistas consideram a civilização babilônica e a de outras cidades no vale como as antigas entre aquelas que possuem um registro definido. Datas positivas assinalam um recuo de 8.000 anos. Um fato interessante nessa conexão é o meio usado para determinar essas datas, soterradas nas ruínas da Babilônia. Encontraram-se descrições de um eclipse do Sol. Astrônomos modernos calcularam prontamente a época em que tal eclipse visível na Babilônia ocorreu e então estabeleceram a conhecida relação entre o calendário deles e o nosso calendário. Conseguimos, portanto, provar que há 8.000 anos os sumerianos que habitaram a Babilônia viveram em cidades muradas. Mas só podemos conjeturar sobre quantos séculos antes essas cidades existiram. Seus habitantes não eram meros bárbaros vivendo dentro de suas muralhas protetoras. Era um povo culto e educado, até onde, pelo menos, a história escrita pode chegar. Eles foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros financistas e os primeiros povos a ter uma linguagem escrita. Já fizemos menção ao sistema de irrigação que transformaram o Vale Árido num paraíso agrícola. O que restou desses canais pode ainda ser acompanhado, embora quase todos estejam completamente cobertos pela areia acumulada. Alguns eram tão grandes que, quando sem água, uma dúzia de cavalos poderia correr lado a lado sobre o seu leito. Em tamanho, não ficam nada a dever aos maiores canais do Colorado e de Utah. Além de irrigarem as terras do vale, os engenheiros babilônicos realizaram outro projeto de similar magnitude. Por meio de um sofisticado sistema de drenagem, recuperaram para o cultivo uma imensa área pantanosa na foz dos rios Tigre e Eufrates. Heródoto, viajante historiador grego, visitou a Babilônia em pleno apogeu da cidade e deu-nos a única descrição que conhecemos feita por um estrangeiro. Seus escritos fornecem um panorama gráfico da cidade e menciona alguns dos extraordinários costumes de seu povo, além dos comentários sobre a notável fertilidade do solo e as abundantes colheitas de trigo e cevada. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria foi preservada para nós. Para isso estamos em dívida com sua forma de registro.
Naqueles distantes dias, o uso do papel ainda não tinha sido inventado. Em seu lugar, os babilônios gravavam laboriosamente seus escritos sobre tabuinhas de argila úmida. Em seguida, eram cozidas e tornavam-se uma telha dura. Mediam, em geral, cerca de 6 anos, 6 por 8 e mediam em geral cerca de 6 por 8 e 1 polegada de espessura. Essas tabuinhas de argila, como eram comumente chamadas, tinham um uso tão disseminado quanto tem hoje nossas modernas formas de escrita. Os habitantes gravavam sobre as tabuinhas lendas, poesias, história, transcrições dos decretos reais, as leis da terra, títulos de propriedade, notas promissórias e até cartas que mensageiros levavam a cidades distantes através dessas tabuinhas. Temos condições de reconstituir diversos aspectos da vida íntima e pessoal do povo. Uma tabuinha, por exemplo, evidentemente saída de um armazém, registra que na data assinalada, um determinado cliente trouxe ao comerciante uma vaca, trocando-a por 7 sacas de trigo, 3 entregues na hora, e as 4 restantes reservadas para quando o cliente quisesse apanhá-las. Conservadas intactas sob os destroços das cidades, os arqueólogos recuperaram bibliotecas inteiras dessas tabuinhas, centenas de milhares delas. Uma das mais notáveis maravilhas da Babilônia eram as imensas muralhas que cercavam a cidade. Os antigos classificaram-nas como a grande pirâmide do Egito, entre as 7 maravilhas do mundo. Atribui-se à rainha Semíramis a construção das primeiras muralhas durante o primórdios da cidade. Modernos escavadores não conseguiram achar qualquer traço das muralhas originais. Não sabemos mesmo quanto mediam de altura. Segundo menção dos primeiros escritores, estima-se que tivessem entre 50 e 60 pés de altura, voltadas para o lado de fora, com seus tijolos queimados e, além disso, protegidas por um profundo fosso de água. As muralhas mais recentes e mais famosas foram iniciadas cerca de 600 anos antes de Cristo pelo rei Nabopolassar. Era de tal envergadura seu projeto de construção que ele não viveu o suficiente para ver a obra concluída. Esta foi continuada por seu filho Nabucodonosor, cujo nome é bastante familiar na história bíblica. A cultura e a extensão dessas últimas muralhas desafiam a própria credulidade. Autores idôneos julgam que elas alcançassem a altura de 160 pés, o equivalente a um moderno prédio de escritórios de 15 andares. Sua extensão total estaria estimada entre 9 e 11 milhas. Tão amplo era o topo de uma carruagem de 6 cavalos que podia ser conduzida sobre ele. Muito pouco resta agora dessa tremenda estrutura. Alguns pedaços de fundações e fossos. Além das devastações provocadas pelos elementos naturais, os árabes completaram a destruição, carregando os tijolos para construir suas próprias casas. Contra as muralhas da Babilônia marcharam, sucessivamente, os exércitos vitoriosos de quase todos os triunfadores dessa época de guerras de conquista. Uma hoste de reis assediou Babilônia, mas sempre em vão, e não se deve considerar levianamente os exércitos desses dias. Historiadores referem que tais unidades contavam com 10.000 cavaleiros, 25.000 carros de guerra, 1.200 regimentos de soldados a pé, cada regimento reunido 1.000 homens, compreendendo-se que se precisasse de 2 ou 3 anos de preparação para organizar os materiais de guerra e conseguir previsões suficientes para os propósitos das expedições. A Babilônia parecia organizada como uma cidade moderna. Havia ruas, havia lojas, havia vendedores ambulantes, ofereciam suas mercadorias através dos distritos residenciais, sacerdotes oficiavam os magníficos templos. Dentro da cidade havia um encrave cercado para os palácios reais, com muros tão altos, segundo se diz, como as muralhas que circuncidavam a própria cidade de Babilônia. Os babilônios eram hábeis nas artes. Essas incluíam a escultura, a pintura, a tecelagem, a ourivesaria, a manufatura de armas e os elementos agrícolas. Seus joalheiros criaram objetos belos e artísticos. Muitas amostras foram recuperadas das sepulturas de seus ricos cidadãos, e belos e artísticos.
Muitas amostras foram recuperadas da sepultura de seus ricos cidadãos e podem agora ser vistas nos principais museus do mundo. Num período realmente remoto, em que o restante do mundo estava ainda cortando árvores com machado de pedra ou usando na caça e na guerra lanças e flechas com ponta de sílex, os babilônios já conheciam machados, já conheciam as lanças, já conheciam as flechas com pontas de metal. Os babilônios eram financistas e homens de negócios, bem talentosos. Até onde podemos saber, foram os inventores do dinheiro, como meio de troca das notas promissórias e dos títulos de propriedade escritas. A Babilônia nunca foi invadida por exércitos hostis até cerca de 540 anos antes do nascimento de Cristo. Mesmo então, suas muralhas não foram tomadas. A história da queda da Babilônia é mais extraordinária. Ciro, um dos maiores conquistadores daquele período, pretendia atacar a cidade e esperava vencer suas muralhas inexpugnáveis. Conselheiros de Nabônido, o rei da Babilônia, persuadiram-no a sair ao encontro de Ciro e dar-lhe combate sem esperar que a cidade fosse sitiada. Derrotado o exército babilônico, este abandonou a cidade. Consequentemente, Ciro encontrou os portões abertos e transpô-los sem qualquer resistência. A partir daí, o poder e o prestígio da cidade foram aos poucos minguando, até que no curso de algumas centenas de anos ela se viu finalmente abandonada, entregue à própria sorte, transformada mais uma vez pelos ventos e tempestades, na terra deserta sob a qual sua grandeza foi originalmente construída. A Babilônia caiu e nunca mais se ergueu, mas nossa civilização tem grandes dívidas com a Babilônia. Os eões do tempo cobriram de areia os altivos muros de seus templos, mas a sabedoria da Babilônia permanece. Os famosos trabalhos da grande antiga Babilônia, suas muralhas, seus templos, seus jardins suspensos, seus grandes canais, foram realizados pela mão escrava, principalmente entre os prisioneiros de guerra, o que explica o tratamento desumano que receberam. Essa força de trabalho inclui igualmente muitos cidadãos da Babilônia e de suas províncias, que tinham sido vendidos como escravos por causa de crimes ou problemas financeiros. Era um costume corrente que os próprios homens oferecessem a si mesmos esposas e filhos como caução relativa a dívidas, julgamentos legais ou outras obrigações, no caso de não cumprimento. As pessoas entregues como garantia eram vendidas como escravas. Os costumes dos escravos na antiga Babilônia, ainda que possam parecer inconsistentes para nós, eram rigorosamente regulados pela lei. Por exemplo, o escravo podia ter sua própria propriedade e até outros escravos sobre os quais seu amo não tinha qualquer direito. Escravos casavam-se livremente com não escravos. Filhos de mães livres eram livres. A maioria dos comerciantes da cidade eram escravos. Muitos destes formavam sociedade com seus amos e eram ricos de pleno direito. Entes imaginários do gnotismo. Na Bíblia, em 2 Reis 25, 8, 11, diz: a Babilônia era a capital do Império Babilônico, que conquistou o reino de Judá. Muitos judeus foram exilados para a Babilônia. Em algumas partes da Bíblia, a Babilônia também simboliza a corrupção espiritual. A Babilônia era uma cidade muito antiga e próspera, situada no atual Iraque. A Babilônia era no Iraque, gente. Hoje é o Iraque. Onde era a Babilônia, hoje é o Iraque. Era um poderoso centro comercial e cultural e se tornou na capital de um império. O imperador babilônico Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, que ficou debaixo de seu poder. Quando Judá se rebelou, Nabucodonosor atacou o país novamente, destruiu Jerusalém e deportou o povo para a Babilônia. Na Babilônia, a comunidade judaica exilada prosperou. O profeta Daniel se tornou um ministro muito importante do rei da Babilônia. Está em Daniel 2, 48 e 49. Alguns judeus voltaram para Israel muitos anos mais tarde, mas muitos permaneceram na Babilônia. Mesmo depois da queda do império, a Babilônia continuou a ter influência e prestígio. A cidade acabou sendo abandonada e seu território se tornou um deserto. Deus usou o Império Babilônico para castigar seu povo por sua desobediência e idolatria.
Na Babilônia, eles se voltaram novamente para Deus de coração sincero, mas por causa da crueldade dos babilônios, Deus prometeu castigar a Babilônia. Está em Isaías 13, 19 e 20. Mais tarde, a Babilônia se tornou um símbolo de degradação moral, de idolatria e materialismo. A Bíblia usa a figura da Babilônia para explicar que Deus vai castigar a sociedade que se comporta assim, e ele rejeita a sociedade que se comporta assim. Quando um povo se torna arrogante e ganancioso, cairá na desgraça. Aqui disse Deus. Por isso que Babilônia foi destruída. Então, gente, ficamos por aqui. Foi a última leitura. Espera aí que eu quero passar um negócio para vocês. Do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: Caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Então ouvi outra voz do céu que disse: Saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela para não tomarem parte dos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Pois os seus pecados estão amontoados até o céu e Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro que ela fez. Encham a taça dela com bebida 2 vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza quanto luxo e glória ela deu a si mesma. Que ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha. Não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia cairão sobre ela estas pragas, doenças, dor e fome, e ela será queimada no fogo. Pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Os reis do mundo inteiro que tomaram parte na imoralidade e na corrupção dela vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem: Ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade. Em apenas uma hora você já foi castigado. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura, a sua seda e a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim e de madeira cara, de bronze, ferro e mármore, nem canela, cardamomo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos ou outros seres humanos.
Os comerciantes dizem a cidade. E acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava. E você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não as encontrará mais. E os comerciantes que se tornaram ricos negociando naquela cidade ficarão de longe, com medo de serem castigados junto com ela. Eles vão gritar e lamentar assim: ai da grande cidade! Ai da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Em somente uma hora ela perdeu toda a sua riqueza. Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritaram: nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade! Em sinal de tristeza, eles jogaram pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: ai da grande cidade! Ai da cidade onde, à custa da sua grande riqueza, se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. E em apenas uma hora, ela perdeu tudo. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar. E disse: é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício. E nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada, porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos os que foram assassinados na terra. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Nas águas debaixo da terra. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade.
Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto. A Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. Então o anjo também me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Então Deus, ele destruiu a Babilônia. Por quê? Por causa da sua ganância, por causa da imoralidade sexual, por causa de quando a pessoa consegue muito dinheiro, muito ouro, ela fica gananciosa, quer pisar nas outras pessoas, querem puxar o tapete das outras pessoas, só pensam em si mesmas, não querem falar a verdade, tentam enganar as outras pessoas. E Deus destruiu a Babilônia. E hoje é o Iraque. Até a próxima, nós terminamos esse livro. E que vocês possam ficar ligadinhos aqui, nesse canal, porque sempre tem coisas diferentes, nunca são coisas iguais. Eu tenho certeza que em algum momento vai poder ajudar alguém, assim como me ajuda, porque eu gosto de compartilhar aquilo que me ajuda e que possa compartilhar com vocês aquilo que pode ajudar vocês. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês.